Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje, finalmente, eu vou fazer o meu ranking de leituras de 2024. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever aqui nesse canal e fazer parte dessa comunidade flopadíssima. Bem, eu vou ranquear os livros de acordo com os meus favoritos para os que eu menos gostei no ano. E eu vou começar com este daqui, Capitães de Areia, de Jorge Amado. Esse livro eu peguei pra ler ano passado, assim, meio que do nada. Eu acho que tava lá na minha listinha de querer ler algum autor brasileiro, e acho que Jorge Amado tava nela. Só que não necessariamente eu pensava em pegar Capitães de Areia. Eu já tinha começado a ler esse livro lá no ensino médio, algum tempinho atrás. E por algum motivo, lá na época, eu não concluí a leitura, eu parei bem no começo. E, gente, que livro incrível! Que livro incrível, que maravilha de história! É muito bonita. Jorge Amado escreveu de uma forma tão delicada sobre um assunto assim, super sério, sabe? É muito delicada a forma que ele escreve, que ele escreveu, né? E, assim, eu me senti muito imersiva ali dentro da história. Chorei um bocado, assim, chorei em vários momentos do livro. E me cativou muito, assim, foi uma das histórias que eu mais gostei de ler esse ano. Narra, né, o Capitães de Areia narra aí a história de meninos abandonados na cidade de Salvador. E esses meninos abandonados, eles formam esse grupo, que são chamados de Capitães de Areia. Eles vivem num trapiche velho, que mal dá para eles se abrigarem ali, perto, na beira-mar. Mas poucas pessoas sabem a localização de onde eles se escondem, né? O trapiche é meio que o esconderijo deles. E como eles são meninos abandonados, eles vivem de furtos, de roubos, de algumas atividades assim ilegais, né? E cada um do grupo, assim, digamos, tem uma habilidade que o Jorge Amado vai apresentando melhor pra gente e conta um pouquinho da história. Então, cada menino ali tem uma certa habilidade que vai cooperar no grupo. Então, por exemplo, o Pedro Bala, que é digamos assim, o líder do grupo, ele é um dos mais velhos, ele é o mais cabeça, ele que coordena ali os serviços que vão aparecendo para eles, ele que vai dizer quem é que vai, né, para cada serviço. Então ele é naturalmente o líder ali daquele grupo. Tem o professor, que é um menino que tem muitas habilidades assim para desenho, então ele faz desenho de algumas pessoas assim no meio da rua para ver se arranja alguns trocados. Ou então usa para fazer algumas caricaturas assim de algumas pessoas, enquanto algum outro lá do grupo bate a carteira. Ele vai usando ali como pode essa habilidade dele. Tem um outro também que eu não tô lembrado o nome dele, mas ele tem uma deficiência na perna. E aí ele usa essa deficiência para mendigar no meio da rua. E também pra, tipo, ir em algumas casas de senhoras ricas e comovê-las e ficar lá durante uns dias estudando a casa e tal, pra depois passar as informações pros colegas e eles vão lá fazer um roubo, né? É o jeito que eles tinham pra sobreviver ali, né? Esses meninos abandonados. O livro é de 37, a primeira edição. E é impressionante como é atual, sabe? Do jeito que trata as desigualdades sociais, o abandono infantil, de como há uma política muito de punição para esses meninos, ao invés de acolhimento.
Então é uma história assim muito doída de se ler, muito emocionante. Tem alguns finais trágicos aí, tem uns momentos bem densos e tensos na trama, mas tem um final muito esperançoso, que é o que dá um conforto, assim, sabe? Eu quero ler mais coisas também de Jorge Amado. Eu li, aí sim eu li de verdade, lá no ensino médio, Gabriela, mas faz tanto tempo que eu nem lembro direito da história, e aí, quem sabe eu leio esse ano também. O meu segundo livro mais querido do ano foi A Metamorfose de Kafka. Gente, como pode esse homem ter escrito essa história curtinha e eu ter me identificado tanto, entendeu? Como essa história tão curta fala tanto sobre a sociedade em geral. É impressionante. Mas eu li A Metamorfose, eu peguei pra ler, assim, no momento que eu tava não muito bem da cabeça, né? Eu estava passando por um momento não muito bom. E aí eu fiz, eu vou pegar uma coisinha aqui pra ler, um desses livros que eu separei pra ler esse ano, e eu escolhi A Metamorfose. Pra quê, né, gente? Se eu tava triste, eu fiquei pior. Mas foi uma boa leitura. Eu imaginava que nesse livro fosse contar a história do processo de metamorfose lá do Gregor Samsa, eu acho que é o que se pronuncia assim. Mas já começa com ele transformado, sabe? Já começa com ele transformado. E ao longo da história você vai vendo como ele vai lidando com isso, e como a família dele vai lidando com isso, e como o gerente do trabalho dele vai lidar com isso, porque ele era um caixeiro viajante e ele precisava acordar para ir para o trabalho e ele não consegue se levantar porque ele está transformado num inseto gigante. E aí até o gerente tenta ir. O gerente vai até a casa dele, vê aquilo e fica horrorizado. A família, assim, dele também fica horrorizada, sem saber o que fazer, sem saber como lidar. E o pobre de Gregor naquela situação, né? Se os outros não sabem o que fazer, ele muito menos, sabe? E eu fiquei lendo assim e vendo algumas coisas, algumas resenhas sobre esse livro, e eu vi muita gente falando, né, sobre o que de fato se tratava essa metamorfose, que seria uma crítica à sociedade da época do autor, e que ele estava criticando ali a modernidade do momento que ele estava vivendo, enfim. Eu acho que tipo assim, quando você faz uma obra e ela ganha o mundo, ela vai ganhar várias interpretações de acordo com as vivências de cada pessoa. E eu entendi a metamorfose muito como uma grande metáfora para todas aquelas pessoas que são marginalizadas ou que não são bem vistas, não são bem quistas nos lugares, não são entendidas, e que elas são vistas assim, como um grande inseto asqueroso, como um problemão que ninguém sabe lidar. Eu vi algumas pessoas falando sobre que esse livro, que elas viam muito, né, que nesse livro era sobre pessoas com problemas de saúde mental e que as outras pessoas ao redor não sabiam lidar. Eu acho que também é uma leitura válida, assim, interpretação válida. Eu também vejo muito de que
se encaixa em pessoas que são LGBTs e que as famílias não aceitam, ou que de alguma forma são diferentes e ficam tentando agir para agradar, para fazer alguma coisa por outra pessoa, por alguém, né? E mesmo elas se esforçando, elas não são vistas de forma carinhosa, né? São vistas desse jeito asqueroso. E uma coisa que pega bastante é que a família é que vê essa transformação dele. Principalmente a família que fica sem saber o que fazer, fica com nojo dele, né? Em alguns momentos, ou em um momento, a família acha que seria melhor que ele parasse de existir, porque aí não teriam que lidar com ele, com o fato dele estar ali. E aí, né, o Gregor, né, essa pessoa, ela se sente culpada, tem muita culpa do personagem do Gregor, uma culpa assim que vai sendo levada, e é muito triste no final das contas. É uma leitura bem pesada, mas é muito boa ao mesmo tempo, sabe? E é isso, o segundo livro favorito do ano foi o terceiro livro que eu mais gostei de ler foi Razão e Sensibilidade, de Jane Austen. Eu peguei esse livro, eu tava enfrentando uma ressaca literária que Capitães de Areia me deixou. Então, o início dessa leitura foi muito assim, arrastado, sabe? E ele tem um começo muito lento, de verdade, assim, é lento, as coisas vão acontecendo muito aos poucos, só que no final eu entendi tudo, sabe? No final eu entendi tudo. Eu me senti uma best friend da Jane Austen lendo isso aqui, e que ela estava me contextualizando tudo nos mínimos detalhes, pra no final me contar a grandíssima da fofoca, sabe? Foi assim que eu me senti lendo isso, que eu tava, que eu sabia quem eram aquelas pessoas ali, que eu conhecia de longa data, e que a Jane Austen sentou ali comigo e começou a contar a fofoca com mínimos detalhes. E no final eu fiquei assim, gagging, entendeu? Razão e Sensibilidade conta a história de duas irmãs, né, que se veem ali num momento bem delicado. O pai delas faleceu. Aqui eu cometi um pequeno equívoco, porque na minha lembrança o pai das meninas tinha casado 2 vezes, mas isso não aconteceu. Ele se casou uma única vez só, e o filho mais velho é que veio, né, tomar conta da herança dele. O filho do primeiro casamento, ele vai até lá e pega a herança dele, né? Porque elas não poderiam herdar essa herança. Elas ganham, por uma bondade do irmão, uma certa renda para poderem viver até basicamente arranjar casamento. E aí elas vão morar num chalezinho, me conhece uma galera e tá. E uma das irmãs fica assim muito apaixonadinha por um bofe lá que aparece. Eu não tô lembrada do nome dos personagens, tá, gente? Desculpa. Eles ficam naquela coisa assim, né, de nos gostamos, mas não estamos admitindo pra ninguém. Até que durante essas novas convivências dessas meninas, dessas irmãs, elas descobrem que esse bofe, ele tava comprometido secretamente há 6 anos com uma outra moça. E aí uma das irmãs fica no chão, assim, devastada, e fica aquela coisa de
Será que ele vai ficar com a irmã? Não, será que ele vai ficar com uma das irmãs? Será que ele vai ficar com essa outra mocinha? E aí um outro problema surge, que é: esse noivado dele era secreto porque a mãe dele não queria que ele casasse com alguém de uma classe social inferior à dele. Queria que ele casasse com uma moça muito rica, e já estava organizado esse casamento com uma moça muito rica. E aí até que a bomba explode e fica-se nessa aí, né? A bomba explode e a mãe dele fica sabendo que ele estava noivo de uma moça pobre, e fica aquele que a grande confusão é se ele vai se casar ou com quem a mãe dele quer, que é a moça rica, com a moça que ele tá comprometido há 6 anos secretamente, ou com essa nova pessoa que apareceu na vida dele. Então, recomendo. E uma coisa que eu já tinha reparado quando eu li Orgulho e Preconceito é que Jane Austen, ela deixa as críticas ali bem suavezinhas, mas ela dá aquela alfinetada assim, que são muito boas. E eu fico imaginando ela, né, escrevendo os livros e pensando nas pessoas que provavelmente viviam ali perto dela e se inspirando pra fazer esses personagens e criticar essa sociedade aristocrática inglesa, né? Antes de ir para os que eu menos gostei, vou colocar este daqui, que é o Fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Eu acho que isso aqui na verdade é um conto, que é bem pequenininho, bem curtinho, e é uma história assim bem divertida de ler, porque conta de tipo uma família uma família estadunidense que se muda para Inglaterra e vai para uma casa que tinha um fantasma, e esse fantasma fica fazendo coisas para aloprar aquela família e tentar botar ela para fora dali. E é isso, é maravilhoso. Adorei e recomendo. Agora vamos lá os que eu menos gostei. Foram, assim, não é que eu odiei, mas é que eu não gostei tanto por alguns motivos que eu vou falar pra vocês. Eu li os Bridgertons, li os 8 livros dos Bridgertons, li no Kindle, e eu gostei. A leitura é leve, é legal, é divertida, tem alguns momentos assim um pouco constrangedores. Ai, alguns momentos são muito constrangedores em todos os 8 livros. Tem esse momento um pouco constrangedor, mas são histórias legais. O que me incomodou e que me fez ficar e o que fez os Bridgertons, os 8 livros ficarem assim, que eu não gostei tanto assim, é que eu achei as histórias muito repetitivas, sabe? Tipo assim, parece que acontece a mesma coisa com todos os 8 irmãos, mudando um detalhezinho ou outro ali da história, sabe? E eu achei isso um pouco cansativo de ler, porque eu fui lendo os 8 em sequência e achei tão cansativo isso. Os primeiros ali você vai lendo e tal, e quando chega no 5º você já fica meio aquela coisa meio que previsível assim, de tipo, eles não se gostam tanto, daqui a pouco vão descobrir que se gostam. Ou, ele não quer casar, mas aí vai aparecer aquela menina que nem é tão bonita, nem é tão interessante assim, mas aí pra ele vai ser a pessoa mais maravilhosa do mundo em um momento assim que ele vai olhar pra ela diferente. Então isso eu achei muito cansativo. Os 2 livros que foram mais legais assim
Foi o terceiro e o quinto livro, que é o de Sophie. Eu não lembro o nome do marido dela, eu não lembro se é Benedict ou é... Eu acho que é Benedict e Sophie. Não tenho 100% de certeza, mas sei que é o de Sophie. E o de Jacinthe, que foram, assim, os pouco mais diferentes e o que foram melhores pra mim. Porque a história da Sophie é uma reinvenção da Cinderela, basicamente. E foi muito bom. Apesar de que eu achei a história muito no... Tá quase acontecendo. E só no final ela, né, desenrola mesmo aquela história. Eu achei, em maior parte, muito bom, assim. E o da Jacinthe também, porque ela, doida, né, só foi-se embora e foi conhecer... Enfim, se você não assistiu a série e não leu o livro, pode pular um pouquinho pra frente agora, tá? Que ela só deu uma doida, né, e foi-se embora. E pra conhecer um cara com que ela só trocava umas cartinhas. E do nada ela tá lá. Mas algumas coisas também me incomodaram muito. Uma que termina a história da Penélope, né? A gente descobre que a Penélope é a Lady Whistledown. Essa história ela decide contar pra todo mundo. E aí Colin, não, a gente vai assumir isso juntos. Depois de todo o bafafá, vamos assumir isso juntos, ninguém vai se importar, todo mundo vai se esquecer, porque eu vou admitir o meu amor por você. E aí vai ser escandaloso Colin e Bridgerton gostarem de Penélope, né? Porque, ninguém nunca quis casar com ela, a pobre. E aí, beleza, né? E aí isso vai ser o suficiente pra abafar ali a história dela ser a Lady Whistledown. Mas, gente, Penélope e Jacinthe não eram melhores amigas? Porque não tem uma cartinha entre elas? Não tem um momento em que uma conversa com a outra sobre isso? Eu fiquei muito chateada com isso, porque as histórias acontecem em cada um dos livros e parece que algumas histórias de alguns personagens acabam naquele livro e não se toca mais. Sabe, tipo, eu achei estranhíssimo não ter, assim, tipo, uma troca, uma conversa entre elas, assim. Como assim a Jacinthe queria descobrir quem era a Lady Whistledown, fazia parte daquela galerinha ali que ia descobrir. E a melhor amiga dela, e ela não sabe, não se coloca nada sobre isso. Eu fiquei tipo assim, gata, isso não faz sentido, sabe? E algumas coisas que não fazem sentido também na narrativa das histórias. Enfim, eu lembro mais desse daí, que foi o que mais me pegou. O 8º livro, gente, foi o que eu achei mais chato de ler, sinceramente, assim. Porque que insistência, sabe? Daquele menino, nem lembro mais o nome dele, do irmãozinho mais novo. Que insistência, acho que é George, sei lá. Que insistência daquele menino. E o pior, que saco daquela outra que tava doida por ele e não abria a boca nunca. E a história se resolve no último capítulozinho, assim. Eu fiquei tipo, não, sabe? O último pra mim foi o mais tenebroso. Tem algumas coisas meio complicadas, assim, né? Tipo, essa insistência do irmão mais novo, né? Pra conseguir lá a menina que ele tava apaixonado, a mulher lá que ele tava apaixonado. Aquela atitude de Daphne, né? No primeiro livro, assim, pesado. E por isso, os Bridgertons foram os livros que eu menos gostei de ler ano passado. Achei muito cansativo, muito repetitivo. Achei que algumas coisas poderiam ter sido desenvolvidas melhor.
não sendo deixada só pro último capítulo, sabe? E depois botar uma epígrafe lá. Então é isso, gente. Obrigado por assistir até aqui, se você aguentou essa falação. Acho que às vezes sem pé nem cabeça, mas obrigado por assistir. Comenta aí quais livros você acha que eu devo ler esse ano e se vocês querem que eu compartilhe as minhas leituras desse ano também. Então, beijo e até o próximo. Tchau!